Olá pessoal, aqui é a Andrea, trazendo para vocês assuntos relacionados ao Egito Antigo e com uma série de vídeos falando sobre as mulheres do Egito, né? As deusas do Egito, as rainhas do Egito. Então, no vídeo passado, falamos sobre a rainha Anck-Su-Namun. Se você provavelmente gosta aí de assuntos relacionados ao Egito, senão não estaria também vendo esse vídeo, acredito eu. Você provavelmente já ouviu falar de Anck-Su-Namun. Esse nome ficou bem famoso por causa do filme, um filme antigo chamado A Múmia, que ela era uma das vilãs no caso. Bom, na vida real do Egito Antigo, Anck-Su-Namun foi a esposa de Tutankhamon. Eles eram irmãos, eles eram primos e eles eram um casal. Então, tem inclusive algumas menções falando dela no próprio túmulo de Tutankhamon. E ao que tudo indica, eles eram um casal bem apaixonados. Então, se você quer saber mais sobre essa rainha, vê lá o vídeo anterior, os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá para saber mais informações sobre ela. E hoje nós vamos falar então de uma outra rainha. Falamos então de Anck-Su-Namun e hoje eu vou complementar falando de uma outra rainha também muito, mas muito famosa. Não só no Egito, mas como acho que no planeta inteiro todo mundo conhece esse nome. Hoje eu vou falar então da rainha Nefertiti. Já ouviu falar de rainha Nefertiti? Bom, acho que Nefertiti é um dos nomes mais comentados do Egito Antigo no planeta inteiro. Tudo por causa de um busto, de uma escultura feita retratando essa rainha. Um busto que hoje em dia está em Berlim, né, na Alemanha. E esse busto nem está terminado, é um busto que falta, por exemplo, um olho. Então, falta esse olho não porque foi roubado, falta o olho porque realmente a escultura não foi finalizada. E então, essa escultura, mesmo não sendo finalizada, ela se tornou aí um grande ícone, né? Tanto da arte egípcia, quanto da própria representação, né, dos traços muito realistas da escultura. E deu assim uma nova imagem, né? Deu novas ideias aí para os pesquisadores de como que era retratada a arte na época de Amarna. Então, a partir do momento que foi encontrado esse busto, começou-se muito a falar dessa rainha, da rainha Nefertiti, e esse busto, ao que o pessoal tem visto, ao que eu tenho pesquisado também, é uma das esculturas mais copiadas aí do Egito Antigo. Então, todo mundo quer fazer um busto igual, e realmente a escultura é lindíssima. Uma pena que não está no seu local de origem, mas enfim, está em um local seguro, em outro local, em outro país. Bom, Nefertiti foi então uma rainha assim bem emblemática, bem importante na época em que ela subiu ao trono. Ela foi famosa não só nos dias de hoje, né? Ela foi famosa também no Egito Antigo, porque ela se casou com o faraó Amenófis IV, que é mais conhecido como Akhenaton, que é também o emblemático faraó que mudou a religião do Egito Antigo na época do reinado dele. Ele criou uma nova capital religiosa, ele criou uma nova capital política e fez completamente uma revolução na época do seu reinado, trocando então
um sistema de política e um sistema de religião, que era a política e a religião no Egito Antigo era muito ligado, e ele realmente causou assim uma grande revolução na época. E ele teve então o apoio da rainha Nefertiti, dessa mulher que esteve ao lado dele em todos os momentos e foi uma figura aí, uma das figuras principais para que desse certo esse reinado. O nome dela significa a Bela Chegou. Então, tem algumas hipóteses, né? Não tem muitas informações sobre Nefertiti, mas tem algumas hipóteses que dizem que, vendo a descrição desse nome, talvez queira dizer que eles tenham chegado a alguma conclusão de que Nefertiti, na verdade, não era egípcia, ela tenha vindo de outro país, no caso, para vir para o Egito e assumiu os costumes egípcios. Então, uma das hipóteses que tem sobre esse nome de Nefertiti é esse. Isso porque eu comentei, inclusive, com vocês sobre a questão do nome dos deuses, na verdade, e das deusas, que muitas vezes o nome da deusa, o nome do deus, quer dizer justamente as próprias características, né? Os próprios poderes, exatamente o que é aquele deus, o que é aquela deusa. Então, da mesma forma, para os faraós, os nomes também eram muito importantes e queriam dizer justamente do que se trata aquela figura, né? Aquela rainha ou aquele rei. Aliás, foi justamente por isso, né, conforme eu expliquei no outro vídeo, que Akhenaton mudou o nome. Então, o nome dele era Amenófis, Amenófis que tem relação com Amon, e como ele tinha trocado então o culto dele para o deus Aton, então ele mudou o nome para Akhenaton, justamente para significar a relação aí dele com o deus Aton e deixar para trás o nome antigo. Então o nome era muito importante, né? Por isso que eles chegaram aí a essa hipótese que é muito bem aceita, né? Que talvez Nefertiti, na verdade, não fosse nem egípcia, no caso. Então, os dois reinaram aí por muito tempo na cidade de Amarna, que hoje é conhecida como Amarna, que foi então a nova capital, né? Foi conhecida também como Horizonte de Aton, que é o novo deus que eles estavam cultuando, e eles reinaram nesse lugar como sendo realmente a nova capital do Egito. Nefertiti, ela teve 6 filhas. Essas filhas, então, foi com o faraó Akhenaton, né? Todas mulheres. E durante um surto de uma doença que acredita-se que era a malária, 3 dessas filhas faleceram, né? E aí só restaram 3. Dentre essas 3 estava Anck-Su-Namun, justamente Anck-Su-Namun, que inclusive eu falei no vídeo passado, depois que Anck-Su-Namun acabou casando então com Tutankhamon após o falecimento dos pais. Vejam lá no vídeo se vocês quiserem saber mais, porque aqui eu vou focar somente na rainha Nefertiti. E essa rainha, infelizmente, depois do desaparecimento, então, das menções do faraó Akhenaton, ela também não foi mencionada em nenhuma inscrição, em nenhum local, em nenhuma parede, em lugar nenhum. Ela não foi mencionada em lugar nenhum. Teve um certo momento em que ela simplesmente desapareceu e por isso não se sabe ao certo como ela faleceu, a que fim ela tomou, para onde ela foi, o que aconteceu com ela.
Uma das hipóteses do desaparecimento, então, da rainha é que teve uma época em que os sacerdotes de Amon fizeram um complô aí para o casal e acabou assassinando então a rainha Nefertiti a fim de desestabilizar, né, o reinado de Akhenaton, e eles conseguiram. Depois de 2 anos após a morte de Nefertiti, o faraó Akhenaton também faleceu. Então, essa é uma das hipóteses também bem aceitas de como que ela faleceu. E aí, talvez por isso, justificaria, né, o fato dela simplesmente ter desaparecido, né? Ela foi realmente executada, né, assassinada. Isso porque na época, Nefertiti, ela era a peça assim, fundamental no reinado, porque era ela que cuidava de toda a parte burocrática do reino, né? Ela cuidava de toda a parte política ali do sistema do reinado de Akhenaton. Enquanto Akhenaton, ele cuidava da parte dos cultos ao deus Aton. Então, ele assumiu o papel de sumo sacerdote de Aton. Então, eles faziam essa divisão. Ela cuidava de toda a parte burocrática e ele cuidava da parte religiosa. E assim, eles reinaram por todo o período. E dizem que, inclusive, foi um dos períodos mais prósperos aí do Egito Antigo. Então, deu muito certo essa divisão deles. Por isso que acredita-se que ela, então, foi assassinada justamente para desestabilizar esse esquema, né? E aí, quando ela faleceu, Akhenaton também faleceu. E depois uma das filhas foi a coroada, né? E assumiu, então, o trono. Mas aí, até então, quando os pais faleceram, começou a voltar o culto ao deus antigo. Então, enquanto estava o reinado de Nefertiti e Akhenaton, você tinha a nova religião, né, politeísta, aliás, monoteísta, né, de um único deus. E depois, quando voltou Amon, o deus Amon, voltou então o culto politeísta. É um pouquinho complicado, a gente acaba se enrolando nas palavras, mas espero que vocês tenham compreendido. E aí, por fim, infelizmente não se teve mais notícias aí. Aliás, nem de um nem de outro. Depois que voltou a religião antiga do faraó, dos faraós, dos sacerdotes de Amon, o que houve é que tentaram apagar, então, todos os vestígios que tinha desse faraó, do reinado desse faraó e dessa rainha, né? Tanto que quando você vai em Amarna, que foi a capital, então, da nova religião, os templos estão, assim, só nas fundações. Se você vai, por exemplo, em Karnak, que é dedicado ao deus Ra, né? Ao carneiro, você vai em Luxor, se você vai a Dendera, tem vários templos, todos estão de pé. Todos às vezes não tem muitas inscrições para ver, só tem os pilares, mas mesmo assim tem muita coisa que dá para ser vista. E quando eu fui para Amarna, só tinha 1,5 pilar do templo de Akhenaton e Nefertiti, né? Tem um dos templos principais que só tem 1,5 pilar, realmente só tem um pilar, que representa como se fosse uma flor de lótus, e o outro pilar está cortado no meio. Também, o que eles não destruíram, o que não foi destruído, eles pegaram os pilares, pegaram as fundações e tudo mais, e utilizaram em outras construções.
Então ainda teve essa questão, né? Eles reutilizaram. Em Karnak, inclusive, tem alguns pilares que foram do templo de Akhenaton, eles reaproveitaram, né? Mas infelizmente você não tem o templo mais lá pra gente ver, só tem a fundação, que é a parte de baixo, assim, no chão. Inclusive eu postei foto lá no Instagram, caso vocês queiram ver. E aí não dá para você ter muita noção de como era a decoração e tudo mais. A gente foi em um outro templo que acredita-se que foi o templo de Nefertiti, e só tem também a parte de baixo, não tem muro, não tem nada, só tem as fundações no chão mesmo, infelizmente. Então, eles acreditam que depois que faleceu o casal, né? Depois que o casal real faleceu, os sacerdotes então de Amon e os faraós que vieram depois, né, posteriores aí, eles fizeram de tudo e conseguiram, né, acabar aí com a maior parte de tudo que pudesse envolver aí o nome de Akhenaton e Nefertiti. Então, essas são as informações de Nefertiti, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham algum comentário a fazer, podem me mandar, que a gente vai conversando. Nefertiti, que foi uma rainha, uma peça aí fundamental, uma rainha que fez assim toda a diferença para o reinado de Akhenaton e para a construção da nova capital em Amarna para o culto do deus Aton. Então, até o próximo vídeo e Yala Yala!